Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, do canal Só Fale, e eu ensino vários idiomas aqui no canal. Neste vídeo, nós vamos aprender a como contar de 0 a 100 em francês. Aprender a contar de 0 a 100 vai ser muito útil para você que está começando a aprender francês, pois os números estão presentes no nosso dia a dia. Isto vai desde falar a sua idade, o seu endereço, seu número de telefone e por aí vai. Então, é muito importante aprender como contar em francês. Então vamos logo começar esse vídeo introduzindo o primeiro número, que é o número 0. 0 em francês se diz zéro. Zéro. É muito parecido com o do português. A diferença é que tem um acento no E. Então fica zéro. Zéro. E você pode ver que o francês, geralmente, a sílaba tônica, ela fica no final. O número 1 se diz un. 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 O número 2 se diz deux. Deux. 3 se diz trois. Trois. 4 se diz quatre. Quatre. 5 se diz cinq. Cinq. 6 se diz six. Six. 7 se diz sept. Sept. 8, huit. Huit. Vejam que tem o biquinho francês. Huit. Huit. 9 se diz neuf. Neuf. E o número 10 se diz dix. Dix. De 0 a 10, os números franceses eles são muito parecidos com o do português. Também tem o número 11, que se diz onze. Onze. O número 12 se diz douze. Douze. Número 13 se diz treize. Treize. Número 14 se diz quatorze. Quatorze. 14. E número 15 se diz quinze. Quinze. E o número 16 se diz seize. Seize. De 0 a 16, esses números são considerados números simples, ou seja, eles são compostos por apenas uma palavra. E depois do 16, vão ter alguns números que são compostos, que são formados por mais de uma palavra. Um exemplo é o número 17. 17 se diz dix-sept. Dix-sept. É a junção do número 10 mais o número 7. Só que entre esses dois números vai ter um hífen, vai ter um tracinho. Este hífen, em francês, se chama trait d'union. Trait d'union. Então, o próximo número segue a mesma lógica. Para falar o número 18, se diz 18. 18. 19, 19. 19. Número 20 se diz 20. 20. E para falar o número 21, se diz 21. 21. Vejam que tem no meio dessas duas palavras a conjunção E. 21. 21. Só que depois do 21, talvez você pode achar que se diz 22. Mas não, volta aquela mesma regrinha. Então se coloca o trait d'union no meio das palavras. Então para dizer 22 se diz 22. 22.
23 se diz 23, 23. 24 se diz 24, 24. Daí os números vão seguindo a mesma lógica. 25, 26, 27, 28, 29, até chegar ao 30. Número 30 se diz 30, 30, 30. Depois tem o 31, que é o mesmo do 21. Você vai ver que tem a conjunção E. 31, 31, que é 31. Daí volta de novo com o trait d'union. 32, 33, 34, 35, 36, até o 39. E para dizer o número 40, se diz 40, 40. E o número 41 se diz 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, até chegar ao número 50. 50 se diz 50, 51, 52, 53, 54, até chegar ao 59, que se diz 59. E depois do 59 tem o número 60. Para dizer o número 60 se diz 60, 60. Depois tem o 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então, até o momento, contar de 0 a 69 estava praticamente fácil para aprender. Só que depois do 69, aí que as coisas complicam. Para falar o número 70 em francês, nós vamos precisar fazer uma continha de matemática. 60 mais 10 é igual a 70. Para falar o número 70 em francês, se diz 70, 10. 70, 10. E para falar o número 71, será que o número 71 se diz 60, 10, 1? Não. Para falar 71 se diz 60 e 11. 60 e 11. 60 mais 11 é igual a 71. Então é só fazer a matemática. 71 equivale a 71. Para falar 72 se diz 72. 72. Daí volta de novo aquela regrinha. Você de colocar o trait d'union entre as palavras. Então fica 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. E para falar o número 80, será que é 60? Não. Para falar o número 80, nós vamos ter que fazer outra conta de matemática. O número 80 se diz 80. 80. Se for traduzir literalmente, em francês se diz 4 vintes. Então aqui nós temos que usar a conta de multiplicação. 4 vezes 20 é igual a 80. Então se diz 80. Aqui no 80, vocês podem ver que o número 20 recebe um S, porque ele está no plural. 80. 80. 4 vintes. E para falar o número 81? Para falar o número 81 se diz 81. 81. Vocês podem ver que não tem a conjunção E antes do número 1. Então fica simplesmente 81.
81. Para falar 82, se diz 82. 82. 83, 83. 84, 84. 85, 86, 87, 88, 89. E para falar o número 90, será que é 90? Sim, 90 é o número 90. E aí vocês veem que tem a multiplicação e tem a adição. 80 é igual a 80, mais 10, que é 10, é igual a 90. 90. E para falar o número 91, se diz 91. 91. 91. Número 92 se diz 92. 93, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99. E para falar o número 100, 100. Então, já que nós vimos os números de 0 a 100, para praticá-los, eu vou falar alguns números aqui, daí você coloca nos comentários a resposta. Vou falar eles de forma aleatória, daí se quiser, você pode escrever aqui no comentário e eu vou corrigi-los. Então, vamos começar. O primeiro número é o número 78. 78. Próximo número, 92. 92. Terceiro número, 16. 16. Quarto número, 99. 99. E o último número, 71. 71. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu peço para que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam. E também, se quiser aprender mais francês, eu peço para que você se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que estão por vir. Se quiser acompanhar mais conteúdos aqui do canal, tem a playlist onde você pode estar dando uma conferida nos vídeos recentes. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e à la prochaine!